eu quero comentar um assunto de âmbito interno. O Correio Brasiliense noticiou hoje, numa matéria de grande destaque, a interrupção pelo Senado Federal do fornecimento de um serviço de transporte coletivo, um ônibus, que fica à disposição dos servidores do Senado Federal, servidores efetivos, comissionados e terceirizados, fazendo o trajeto Senado rodoviária. E esse serviço, que atende, segundo informações prestadas pela própria Casa, de 900 a 1.000 pessoas por dia, a um custo anual de R$ 220 mil. Esse serviço é um ônibus com 2 motoristas que fica transitando, fazendo esse circular Senado rodoviária de 6h30 a 9h30, 12 horas às 15 horas, 18 às 21 horas. Eu quero aqui fazer um apelo ao presidente do Senado para que reveja essa medida, porque entendo que o custo-benefício dessa medida não tem justificativa para retirar esse serviço. Do ponto de vista até ambiental, nós devemos estimular a utilização do transporte coletivo, em detrimento do transporte individual. Portanto, fica aqui essa solicitação à presidência da Casa para rever essa medida. Nós estamos vendo, senadora Ana Amélia, e todos nós concordamos que deve haver racionalização das despesas no âmbito do Senado Federal, mas eu queria também dar uma outra sugestão, que essas medidas fossem debatidas pelo plenário do Senado Federal, porque certamente os senadores poderiam dar contribuições, sugestões que poderiam melhorar essas medidas. Ainda recentemente, o Senado tomou medidas drásticas no sentido de desativar todo o serviço médico do Senado. E existiam outras propostas, era importante que isso tivesse vindo ao plenário para debate, porque alguns servidores da própria Casa, alguns médicos, defendiam que o próprio serviço médico já montado pudesse atender a população de Brasília naquelas instalações, algo como o que os próprios médicos chamavam de cena SUS. É importante também, e a gente percebe uma falta de planejamento da instituição Senado Federal, porque há pouco, o ano passado ainda, tinham sido realizados concursos, novos médicos foram contratados para logo em seguida, e isso tem uma mudança significativa na vida das pessoas. Alguns tinham outros empregos, outros trabalhos, abandonaram seus trabalhos, as cidades onde moravam, para vir para Brasília, e acaba se transformando num transtorno todas essas medidas. Eu coloco isso apenas como uma sugestão de que esses temas venham a debate no âmbito do plenário, porque certamente os senadores têm uma grande contribuição a dar. E nesse caso específico, eu faço uma solicitação no sentido de que a mesa reveja a retirada desse transporte importante, especialmente para os servidores que recebem menos. É importante registrar, senadora Ana Amélia, que os terceirizados, que grande parte dos terceirizados que utilizam esse serviço, eles só recebem por parte das empresas o vale-transporte relativo ao deslocamento da sua cidade até a rodoviária. E, portanto, isso fará uma falta grande. Mas coloco isso como uma contribuição para que esses temas venham ao debate do plenário. Senador Rodrigo Ronenberg, como Vossa Excelência aqui do Distrito Federal, são alunos aí do ensino fundamental da Escola Classe 831 de Samambaia, aqui do Distrito Federal, que Vossa Excelência, como senador do Distrito Federal, certamente quererá saudar os professores e os jovens estudantes que estão aqui nas galerias visitando o Senado Federal. Muito obrigado. Quero saudar todos os estudantes de Samambaia que nos honram, e os professores que nos honram com suas presenças, dizendo que é uma alegria muito grande recebê-los no Senado. Mas, senadora Ana Amélia, senador Paulo Paim, senador Roberto Requião, senadora Luísio Nunes, eu aproveito também a oportunidade na tarde de hoje para registrar que a Procuradoria-Geral da República acaba, e isso já está no site do Supremo Tribunal Federal, de informar que deu parecer favorável ao mandado de segurança de minha autoria, no sentido de interromper
a tramitação do projeto de lei que busca restringir direitos de alguns partidos políticos no Brasil. Eu quero fazer alguns comentários, porque esse tema foi tema de grandes debates nas últimas 2 semanas, mas quero aqui fazer uma reflexão e reiterar alguns argumentos. Senadora Luísio Nunes, eu tenho convicção que só alguns fatos muito excepcionais justificam ou justificariam a ida de um parlamentar, como fui, durante a tramitação de um projeto, para interromper a tramitação de um projeto. O fiz assim na defesa da prerrogativa de parlamentar que tenho e no entendimento de que quando um poder, no caso o Congresso Nacional, o Senado Federal, não está rigorosamente cumprindo a Constituição, cabe buscar o auxílio do Supremo Tribunal Federal. Não há aqui nenhum desmerecimento de um poder em relação ao outro. Cabe aqui um questionamento legítimo feito por um parlamentar constrangido em apreciar um projeto claramente inconstitucional. E nada melhor do que um dia após o outro, porque alguns daqueles que subiram à tribuna para criticar a nossa iniciativa e dizendo que isso diminuía o Congresso Nacional, isso estava dando superpoderes ao Supremo Tribunal Federal, eu tive a oportunidade de fazer uma rápida pesquisa, aliás, eu já citava isso no nosso mandato de segurança, e alguns daqueles parlamentares também o fizeram, também impetraram com mandato de segurança para evitar a tramitação de uma proposta do Congresso Nacional, a saber, na ocasião, a reforma da Previdência. Deputados como a deputada Jandira Fegali, como então o deputado Agnello Queiroz, do PT, como o deputado Haroldo Lima, como o deputado Humberto Costa, que foi muito enfático aqui na condenação do instrumento, deputado Aldo Rebelo, deputado Lindbergh Farias, deputado Miro Teixeira, ingressaram naquela ocasião no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, então, naquele momento, reconheceu o direito do parlamentar de ingressar no Supremo para impedir ou para assustar a tramitação de um projeto. E por que o fiz? Reconhecendo que só casos excepcionais justificariam uma medida como essa. Porque entendo, senhora presidenta, e estou absolutamente convicto disso, e nesse sentido concordo inteiramente com a decisão corajosa do ministro Gilmar Mendes e com o parecer da Procuradoria-Geral, de que a simples tramitação daquela proposta ou a sua aprovação, ainda que não tenha dúvida alguma de que ela seria derrubada por uma ação direta de inconstitucionalidade, ela seria declarada inconstitucional pelo Supremo posteriormente por uma ação direta de inconstitucionalidade, ela já traria prejuízos materiais irreparáveis aos partidos que estão em formação. Porque, vejam, nós temos um prazo, senadora Luísio, que é o prazo de filiação partidária. Este é o prazo em que as pessoas que estiverem filiadas poderão concorrer a um mandato parlamentar. Se um partido não estiver com seu registro deferido nesse período, ele terá muita dificuldade de ter quadros que queiram já disputar as eleições de 2014. E no período que se encerra no início, nos primeiros dias de outubro, o atraso de um mês, de 40 dias, 45 dias, que seria o mínimo de tempo que tramitaria uma ação direta de inconstitucionalidade, seria o tempo, senadora Luísio, entre a efetivação de um partido ou o total insucesso do partido. Portanto, é absolutamente correto, eu estou absolutamente convicto, convencido que agimos corretamente e que o Supremo Tribunal Federal, até aqui, na pessoa do senador Gilmar Mendes e do ministro Gilmar Mendes, e a Procuradoria-Geral da República, através do procurador Roberto Gurgel, estão com o entendimento correto. O que eu lamento, senhora presidenta, senhoras e senhores senadores, é a tentativa de construir uma falsa crise entre o judiciário
e o Legislativo. Não há crise alguma. Os poderes estão funcionando normalmente e cabe ao Supremo, quando provocado por um parlamentar no mandado de segurança, se pronunciar. E qualquer que seja a decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, que deverá analisar esse mandado de segurança proximamente, ela terá que ser respeitada, porque a última palavra em matéria constitucional é a do Supremo Tribunal Federal. Mas eu quero aqui reiterar o que tive a oportunidade de dizer por várias vezes durante a sessão de apreciação desse projeto, que cabe ao presidente da Casa, senador Renan Calheiros, evitar um constrangimento maior. Porque o que está claro nesse processo, cristalino neste processo, é que ainda que o plenário do Supremo Tribunal Federal entenda que o processo deve seguir a tramitação e apenas posteriormente deve ser ingressada uma ação direta de inconstitucionalidade, está claro, está absolutamente claro, não há dúvida alguma que esse projeto é inconstitucional. Por que insistir nisso? Isso além de um casuísmo eleitoral, de um casuísmo inadmissível, um casuísmo inaceitável, ainda que ele estivesse dentro da lei, deveria ser condenado porque inadequado, porque inaceitável, porque trata de forma diferente partidos numa mesma legislatura, trata de forma diferente parlamentares numa mesma legislatura. Está claro, absolutamente claro, cristalino, que o projeto é inconstitucional. Basta ler, e eu fiz questão de ler trechos da decisão do Supremo Tribunal Federal em recente ação direta de inconstitucionalidade em relação ao caso do PSD, em que o relator, ministro Toffoli, é absolutamente claro no sentido da interpretação do artigo da Constituição que garante a liberdade de organização partidária. Pois veja, eu entendo que neste momento o Supremo Tribunal Federal está dando uma oportunidade ao Senado Federal de evitar um constrangimento maior. Porque imaginem, Vossas Excelências, que caso o plenário do Supremo Tribunal, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, entenda que o projeto deve ter a sua apreciação continuada, e ele for aprovado, e uma ação direta de inconstitucionalidade foi impetrada no Supremo, e o Supremo declare inconstitucional o projeto, como certamente declarará. Isso será um constrangimento terrível para o Senado, será um constrangimento que nós temos tudo para evitar, e ouço com alegria o senador Aloysio Nunes Ferreira. Senhor senador Hollenberg, Vossa Excelência, na tese com que sustentou o seu mandato de segurança, traz para o conhecimento do mundo jurídico brasileiro algo que não era muito comentado, que é o abuso do poder legislativo. Esse é o centro do mandato de segurança de Vossa Excelência, impetrado por Vossa Excelência. Por que abuso do poder? Porque entre os poderes que nos foram conferidos pelo povo brasileiro no momento da nossa eleição e poderes que assumimos no momento em que tomamos posse, não se encontra o poder de atalhar, mediante uma medida legislativa casuística, o livre jogo das forças democráticas, uma vez iniciado já o tempo das eleições. A sua medida judicial visava exatamente a impedir que se consumasse um abuso de poder parlamentar, que uma maioria instituísse uma regra que viesse a impedir a livre e desenvolta manifestação do eleitorado brasileiro na eleição de 2014, favorecendo um grupo que está hoje no poder. Vossa Excelência estava coberto de razão e a medida que Vossa Excelência pleiteou foi objeto de uma decisão cautelar, liminar, do ministro Gilmar Mendes, exatamente para impedir que naquele momento se concretizasse um perigo iminente da aprovação desse projeto. Evidentemente, cabe agora ao plenário decidir definitivamente, mas eu estou convencido, como está convencido Vossa Excelência, de que este projeto, uma vez aprovado, se for aprovado, será fulminado por inconstitucional pelo Supremo.
Senador Roberto Requião, muito obrigado, senador Aloysio Nunes. Agradeço as considerações sempre pertinentes de Vossa Excelência e ouço o senador Roberto Requião. Senador Hollenberg, eu comungo da ideia de que o PLS, para impedir a organização do Partido da Rede, da ex-senadora Marina, era uma violência. E eu me manifestei no plenário com veemência por 2 vezes. Mas violência maior ainda é na tramitação de um projeto no parlamento. Parlamento, senador, de parlare, de falar, de colocar posições. Um ministro do Supremo Tribunal interferir e dar uma liminar quando ele não saberia que resultado ia ter na votação o projeto. Eu, pessoalmente, pelo que vi naquele dia, acredito que esse projeto seria derrotado com facilidade. Eu vi na votação, quando levantaram as mãos, não gostei depois da votação, quando o presidente Renan resolveu fazer votação por aclamação. Fiquei indignado com o líder da bancada do PMDB votando a favor da urgência, quando, na verdade, os 5 senadores anteriores a ele, presentes no plenário do Senado, tinham votado contra. Mas eu acredito que a interferência do Supremo Tribunal numa discussão do Congresso Nacional, me perdoa a franqueza, é pior do que o projeto patrocinado pelo Executivo. Muito obrigado, senador Roberto Requião. Já comentarei as observações de Vossa Excelência. Ouço, senadora Ana Amélia. Bom, eu entendo, senador Rodrigo Hollenberg, como Vossa Excelência já mencionou no seu pronunciamento, o próprio senador Aloysio, da mesma forma. Eu não concordo com a posição do meu querido amigo, senador Roberto Requião. Isso está dentro do preceito constitucional, não há nenhuma novidade, não há por que fazer tempestade em copo d'água com esse tema. Ele é claro, não se poderia atropelar um direito líquido e certo da minoria. E a forma como Vossa Excelência fez, ao provocar o Supremo Tribunal Federal, foi o caminho mais adequado para se evitar não só uma injustiça política e eleitoral, mas evitar também uma agressão ao direito líquido e certo de uma líder política de formar o seu partido. No momento que, no mesmo ano, ou poucos meses antes, a Casa havia reconhecido o direito de um outro partido político, simplesmente porque havia dado apoio ao governo. Então, nós estamos, dessa forma, a sua iniciativa, respaldando a democracia em nosso país, resguardando um direito líquido e certo. Aqui também, como vários senadores, o próprio senador Requião mencionou, me manifestei. Eu tive muitas divergências com a senadora Marina Silva na discussão de uma matéria que Vossa Excelência envolveu, que foi o Código Florestal. Porém, politicamente, jamais deixaria de defender o direito da senadora Marina Silva de lutar por uma causa que é justa e é absolutamente legal dentro do princípio constitucional brasileiro. Não poderia esta Casa negar a ela esse direito, e especialmente da violência que foi praticada na votação, na forma como a matéria foi votada na Câmara e como chegou nesta Casa com requerimento de urgência para votar. Então, parabéns a Vossa Excelência pela iniciativa. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Senador Roberto Requião, eu tive a oportunidade de dizer que só casos muito especiais, excepcionais, para ingressar com mandato de segurança no Supremo, mandato de segurança preventivo. Mas veja, Vossa Excelência, nós não poderíamos prever aqui o resultado da votação, embora saibamos a força do governo aqui e o constrangimento que foi criado nessa Casa, inclusive com a manifestação de alguns senadores, um ilustre senador vice-presidente dessa Casa, companheiro, amigo Jorge Viana, e o líder do PT, que manifestaram uma posição no dia e no dia seguinte tiveram que manifestar uma posição diferente, foram pressionados pelo governo, que queria aprovar essa matéria imediatamente. E veja, senador Requião, é importante registrar isso,
que se aquele projeto fosse aprovado, e ninguém tinha bola de cristal para prever se seria ou não, a simples aprovação, ainda que certamente ele fosse declarado inconstitucional posteriormente, ele já traria prejuízos irreparáveis a esses partidos que estão em formação. Mas veja, Vossa Excelência, a aprovação desse projeto na Câmara dos Deputados, até chegar aqui, à mesa do Senado, ser lido e distribuído, demorou 1 hora e 5 minutos. 1 hora e 5 minutos foi o tempo que demorou da aprovação desse projeto na Câmara dos Deputados para vir ao Senado, ser lido, ser distribuído e, na abertura da sessão, no dia seguinte, o vice-líder do governo apresentar um requerimento de urgência. E Vossa Excelência viu o que aconteceu nesse plenário, quando a manifestação clara do que estavam aqui presentes no plenário foi no sentido da derrubada do projeto. E aí se buscou, então, a votação de líder. E aí se buscou a votação dos líderes, que claramente contrariava a manifestação do plenário naquele momento. Por quê, efetivamente? Porque é um movimento, há o famoso rolo compressor, com o objetivo de aprovar a qualquer custo, e a qualquer custo mesmo, porque foi um desgaste lamentável, algumas pessoas não merecem, não mereciam uma sessão como a que tivemos em função das suas biografias, das suas lutas pela democracia, mas infelizmente o que nós vimos foi um verdadeiro rolo compressor para produzir um casuísmo eleitoral que em todo o meu tempo, senador Paulo Paim, no parlamento, seja como deputado federal ou como senador, não tive a oportunidade de ver igual. Mas faço questão de reiterar, não é a primeira vez, e alguns que condenaram a minha iniciativa de ingressar com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, já o fizeram anteriormente, buscando também interromper a apreciação de um projeto. Mas, repito, passadas 2 semanas, nós estamos diante de uma grande oportunidade. Uma oportunidade que o presidente do Senado já teve, porque como presidente do Senado, ele poderia contestar ou evitar de colocar em pauta um projeto claramente inconstitucional. E nós estamos diante de um dilema. Será muito bom para esta casa, se o Supremo Tribunal Federal, através do seu pleno, garanta a segurança, garanta a aprovação, conceda um mandado de segurança, porque senão nós viveremos um constrangimento maior, que é de ter que apreciar esse projeto no plenário do Senado e, caso ele seja aprovado, certamente, posteriormente, ser declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e, certamente, isso não será bom para a imagem dessa casa. Agradeço a senadora Lídice da Mata. Muito obrigado. Parabéns, Vossa Excelência, pelo